capítulo de número 2, versículo de número 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Ao anjo da igreja em Tiatira. Olha para o irmão, para a irmã que está ao seu lado e diga: Deus está falando com você. Aleluia. Meus queridos irmãos, o que ocorre aqui nesse texto é que Deus está falando de um espírito maligno que estava dentro da igreja em Tiatira. Um espírito maligno que acabava corrompendo, anulando todas as boas ações daquela igreja. Todas as boas obras daquela igreja, consequentemente, iam por terra em razão de um espírito maligno que estava dentro da igreja. Um espírito chamado espírito de Jezabel. Mas para entender esse espírito de Jezabel, nós vamos ter que relembrar os registros que estão lá em 1 Reis, no capítulo 18, 19, o 21, e assim diante, lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 ao 37, que nós vamos identificando no decorrer da mensagem. Aí nós vamos identificar o espírito de Jezabel, que estava e ainda está no meio de muitas igrejas. Lá, no livro de 1 Reis, Elias havia matado os profetas de Baal. E depois ele foi procurar Acabe, porque Acabe era o rei de Israel, e Acabe era crente. Ele era descendente do povo hebreu e reinava sobre a nação escolhida de Deus. Ele era crente. E Acabe tinha medo de Elias, porque ele sabia que Elias era um profeta na acepção da palavra. Então, Elias tinha que falar com Acabe, ele não tinha que falar com Jezabel.
Ele foi procurar Acabe para dar um conselho, dizer: Acabe, toma cuidado, rapaz. Veja o que você está fazendo com a nação. Você está obedecendo essa mulher aí? E Deus vai tratar com você. Toma uma decisão, Acabe. Aí o que Acabe fez? Ele foi lá e contou para Jezabel. Aí ela mandou um recado para o profeta Elias, dizendo: eu vou te pegar. Eu vou te pegar, Elias. Então, a primeira coisa que esse espírito, que é o espírito de Jezabel, está dentro da igreja, a primeira coisa que esse espírito gosta de fazer é botar os homens de Deus para correr. O espírito de Jezabel que se instala nas igrejas, a primeira ação que ele começa a provocar é botar homem de Deus para correr. Espírito terrível. Está aqui. Mas eu tenho contra ti, porque tu toleras o espírito de Jezabel, que bota os obreiros para correr. Aí mais na frente, Acabe, dando uma volta ali na região, nas adjacências do palácio, ele bota os olhos numa linda vinha, de propriedade de um homem chamado Nabote. E ele desejou aquela vinha e foi lá e propôs um negócio para Nabote. Falou: ó, eu quero a vinha, quero ficar com essa vinha, te proponho a troca de uma terra, ou a compra em dinheiro. Nabote disse: eu não posso te vender essa vinha, Acabe. Tu sabes que isso aqui é herança do meu pai, o meu pai recebeu de herança do meu avô, e assim sucessivamente. E nós, aqui a lei judaica não permite que eu venda essa herdade. Isso foi terra que foi repartida quando o povo tomou posse de Canaã. Eu não posso te vender. E Acabe então foi para casa, cabisbaixo, triste. E Jezabel disse: o que está acontecendo com você? Ele disse: porque eu quero a vinha, bebê, não sei o quê. Vamos ler aí 1 Reis, capítulo 21. Abra aí 1 Reis, capítulo 21. Vocês acharam? Eu não achei ainda. Vamos ler a partir do verso 4. Então Acabe veio para sua casa desgostoso, indignado por causa da palavra de Nabote, que lhe falara. Pois este lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais, tendo-se deitado na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Mas vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: por que está o teu espírito tão desgostoso que não queres comer? E ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, e ele disse: dá-me da tua vinda por dinheiro, ou
Se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. E ele, porém, disse: não te darei a minha vinha. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o israelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Olha, irmãos, o caráter dessa mulher, o espírito de Jezabel. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Ela escreveu cartas como se fosse ele o rei. Ela não era. E selando-as com o sinete dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Assim escreveu nas cartas: apregoai o jejum. Olha esse espírito de Jezabel. Essa Jezabel, ela não era crente. Ela não estava nem aí para jejum. Queria saber de jejum nem nada. Mas aqui ela estava se fazendo de crente, se passando por crente. Pregoai o jejum e põe de Nabote diante do povo. E pondo defrente dele 2 homens filhos de Belial. Olha o caráter desse espírito. Olha como atua esse espírito de Jezabel, que está instalado dentro das igrejas. Com quem se associa? Põe de frente dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, falsas testemunhas. Esse espírito de Jezabel usa o artifício das falsas testemunhas. Dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduziu para fora e apedrejai-o até que morra. Pelo que os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum, puseram Nabote diante do povo. Também vieram 2 homens, filhos de Belial, as falsas testemunhas, e sentaram-se de frente dele, e estes filhos de Belial testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram de sorte que morreu. Esse espírito de Jezabel toma as pessoas e elas perdem o escrúpulo. Perdem o referencial do que é honesto, sério, e vão às últimas consequências para alcançar os seus objetivos. Não querem saber por que meios vão passar. O interessante é alcançar aquilo que querem. Olha o que esse espírito é capaz de causar nas pessoas. E esse espírito está dentro das igrejas, está aqui em Apocalipse. Eu tenho contra ti porque toleras, deixa permanecer dentro da igreja esse tipo de espírito. Um espírito desonesto, mentiroso, sem escrúpulos. E era esse espírito que estava instalado na igreja de Tiatira. Mentiras, acusações falsas, armação. O espírito de Jezabel provocando esta miséria dentro da igreja. Mas esta tarde, o Espírito Santo silencia, faz calar esse plenário diante do poder da sua palavra.
para que o ministério da Assembleia de Deus de Mato Grosso seja sacudido dos seus mais profundos alicerces espirituais e passem a ter os olhos abertos para identificar o espírito de Jezabel. Arrancaram Nabote do meio da sua família, da sua casa, e ela falou: deixa ele morrer como um cão. Deixa ele morrer como um cão. Outro negócio pesado que o espírito de Jezabel pratica dentro das igrejas. Vamos ler 1 Reis, no próprio capítulo 21. Bom, antes Elias, depois desse episódio de Nabote, Elias mandou um recado para Jezabel. Leia aí o versículo de número 23. Elias mandou um recado para Jezabel. Também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Mas vamos lá para o versículo 25. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Então o espírito de Jezabel, que estava instalado na igreja de Tiatira e em muitas igrejas, ele provoca, sabe o quê? A destruição de maridos. Jezabel instigava Acabe para ele produzir más obras. O marido dela fazia as coisas erradas, instigado por ela. Por isso, senhoras e senhores, obreiros e obreiras que me ouvis esta tarde, muito cuidado com o que você fala para o seu cônjuge. Mulher, cuidado com aquilo que você tenta instigar no seu marido. Marido, cuidado com aquilo que você tenta instigar na sua mulher. O espírito de Jezabel não pega só as mulheres, não. Pega mulheres e homens e destruiu as obras boas da igreja de Tiatira. E se nós não tomarmos cuidado, destrói as boas obras da igreja nos dias atuais. Tem homens e mulheres que convidam o seu cônjuge para se desviarem. Chama a mulher para ir para o motel. Chama o marido para ir para o motel. Compram bebida alcoólica e colocam dentro de casa. Compra bebida alcoólica com a desculpa de que é para temperar a comida. Olha o espírito de Jezabel. Tem gente que leva gente que não presta para dentro de casa. Casais que alugam fita pornográfica para fazerem práticas sexuais assistindo fita pornográfica. Olha o espírito de Jezabel. Coisas imorais que às vezes são induzidas por um dos dois.
Um dia eu atendi um homem, ele estava desesperado. Ele disse: pastor, eu dei asas à minha imaginação e tive fantasias sexuais. E convenci a minha esposa para levar mais uma mulher para a cama conosco. E um dia ela me convenceu de levar também mais um homem. E agora eu quero voltar atrás. E ela me disse: não, senhor, agora eu vou ser uma mulher suja daqui para frente. Foi você que me jogou nessa lama e eu não quero mais saber desse negócio de igreja. O espírito de Jezabel. Acabe fazia coisas terríveis porque a sua mulher o instigava a fazer isto. Levante as duas mãos para o céu. Diga: Senhor, não permita jamais que eu leve a minha família, ou leve a instigar a minha família para o inferno. Aleluia. Identifica o espírito de Jezabel, irmão. Expulsa esse espírito da igreja que você está dirigindo. Identifica o espírito de Jezabel, manda embora. Manda embora. Mais uma coisa que esse espírito de Jezabel provoca na igreja. Vamos lá novamente para Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse 2. Vocês já acharam? Eu também. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas dos ídolos. Muitos dos senhores e senhoras já devem ter visto pessoas que se declaram profetas de Deus. Eu já vi muita gente dizer: vamos lá atrás do profeta tal, vamos lá atrás da profeta tal. Mas essas pessoas se intitulam profetas de Deus, mas eles estão cheios do espírito de Jezabel, para tentar controlar as igrejas. Para mandar no ministério. Dizer à igreja o que deve fazer e o que não deve fazer. Esse espírito de Jezabel estava dentro da igreja de Tiatira e ainda está operando em muitas igrejas nos dias de hoje. Os profetas da igreja têm que ter reconhecimento ministerial e vida no altar. Não é aquela pessoa que faz um culto lá na casa dela, na varanda da casa, fica fazendo culto e de lá fica mandando recado, tentando induzir a igreja às práticas do espírito de Jezabel. Olha aqui, identifica isso, está aqui no versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza.
Não era a igreja que reconhecia ela como profetisa. Ela se auto-intitulava. Irmãos, eu não sei o que é. Mas todo esse povo que tem esse tipo de coisa, eles têm um eu, você já viu? Eu fiz, eu faço, eu profetizei, eu fiz, eu não sei o que, eu mandei. Espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel tem uma outra prática. É o espírito de sedução. Consegue com facilidade seduzir as pessoas. Toda casa que chega esse espírito, que chegava ali em Tiatira, esse espírito de Jezabel, convencia, seduzia as pessoas para seguir-lhes. Ia visitar, o espírito de Jezabel, usando as pessoas, já convencia aqueles a quem eles iam visitar. Não deixe entrar na sua casa pessoas que criticam pastores. Não deixe entrar na sua casa pessoas que criticam pastores. Não ande com pessoas que criticam o ministério, porque essas pessoas estão com o espírito de Jezabel. Se alguém lhe falar alguma coisa, você fala, então vem cá, nós vamos lá no pastor agora. Nós vamos falar isso lá no gabinete pastoral, nós vamos procurar o pastor, vamos falar, não sei o quê. Não, se você quer falar, nós vamos falar lá. Senão não venha com conversa para mim. Expulsa o espírito de Jezabel. O pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, ele estava fazendo uma campanha de oração na casa dele. E uma noite chegou um moço lá, que era membro da igreja também, e esse moço começou a falar mal do pastor. E ele disse que por alguns instantes ele deixou, foi ouvindo a conversa daquele rapaz, mas de repente ele disse que começou a sentir um clima pesado e ele pressentiu que o inferno se instalou na sala da casa dele. O inferno entrou na casa dele. E ele disse, olha meu amigo, você faz o favor, vai embora. Se retira da minha casa, eu estou sentindo uma opressão. Houve uma opressão e ele mandou aquele camarada embora e o camarada saiu brabo, xingando, falando impropérios e foi embora. Sabe o que aconteceu? Por 30 dias o pastor teve que fazer jejum e oração para expulsar os demônios que ficaram instalados ali na casa dele. A filhinha dele não dormia, acordava assustada, sem nenhuma razão, chorando, com medo. A esposa ficou doente, a congregação que ele dirigia começou a ter inúmeros problemas. 30 dias de jejum e oração para expulsar o espírito de Jezabel. Porque uma pessoa com o espírito de Jezabel entrou na casa dele. Poder da sedução, diz aqui, ó. Seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Minha irmã, meu irmão, desculpe minha franqueza, mas se você está aqui dentro e não está contente com o ministério, retire-se, mas não fique com o espírito de Jezabel aqui dentro. Porque vai terminar mal para você. Eu não posso omitir a palavra que o Senhor está me dando aqui esta tarde. Eu não vim aqui falar o que você quer ouvir, eu vim aqui falar o que Ele me mandou falar.
Sabe o que mais que o espírito de Jezabel ensinava? Ensinava a prostituir-se. Prostituir é vender o corpo. Mas aqui nesse texto, Deus expressa o seu amor para Jezabel, dizendo que ele deu um tempo para ela arrepender-se. Deus está dando um tempo para aqueles que estão com o espírito de Jezabel para arrepender-se. Mas se os pastores não limpar a igreja, Jesus vai limpar a igreja. Se os pastores não baterem e combater no espírito de Jezabel, Jesus vai limpar a igreja, porque Jesus é o dono da igreja. Olha, vamos ler lá o capítulo de número 22. E eis que lanço num leito de dores, e numa grande tribulação, os que cometem adultério com ela. Se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Eis que prostarei numa cama com grande tribulação, e os seus filhos morrerão. Aqueles que compactuam com o espírito de Jezabel. Matarei os seus filhos, diz o Senhor. Quantas reclamações eu tenho ouvido, pastor? Meu filho está lá no mundo. As consequências são terríveis. As consequências são terríveis. Mas lá, 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 30, Deus levanta Jeú, um amigo de Elias, capitão do exército, homem de Deus, e ele vence a batalha, arrebenta com os adoradores de Baal, e volta para a cidade. Quando Jeú entra montado no seu cavalo, pomposo, vitorioso, digno da glória dos vencedores, quando Jezabel vê Jeú entrar na cidade, ela então sobe as escadas, corre para a janela, põe um turbante na cabeça, pinta os seus olhos, o contorno dos olhos e o rosto. Não é justo um pai chamar uma filha de Jezabel, irmãos. Não é justo um pastor chamar as moças da igreja, as irmãs da igreja de Jezabel. Jezabel não merece esta triste comparação. Nunca chame a sua filha de Jezabel.
Não chame as irmãs da sua igreja de Jezabel. Você está vendo aqui o que é o espírito de Jezabel. Muita gente tem ensinado aí de forma deturpada sobre o espírito de Jezabel, usando apenas para se enfatizar, concentrar-se na questão dos usos e costumes, mas não identifica que o espírito de Jezabel é muito mais do que isso. E lá está Jezabel, querendo seduzir Jeú. Ei, Jeú, venceu a guerra, hein? Quem sabe toda enfeitada com aparatos, quem sabe com aquele decote imoral que mostra quase a totalidade dos seios. Numa roupa sensual. O espírito da sedução é o espírito de Jezabel. Jeú olha para aquele demônio e pergunta: quem está comigo aí? E a Bíblia diz que 3 moços, 3 rapazinhos se apresentam. Diz: que é que você precisa, Jeú? Ele diz: joga este demônio daí de cima. Oh, Senhor, levanta Jeú, Senhor. Deus, levanta Jeú para esta geração. Deus, levanta Jeú para esses dias. O Senhor vai levantar Jeú aqui esta tarde. Jeú para acabar com Jezabel. Eles sobem lá em cima, agarram Jezabel e jogam lá da torre. E ela vem se espatifando na parede do palácio, se esborracha em cima da pedra. E Jeú vai então se alimentar. Estava cansado da guerra, sentou, comeu, bebeu. Aí chamou 3 soldados e disse: olha, vão lá onde está aquela mulher morta e façam o sepultamento dela, porque ela é filha de um rei. Não é digno que ela fique lá, então façam um sepultamento para ela. Os soldados vão e imediatamente voltam e dizem: Jeú, os cães comeram o corpo de Jezabel. Isso é para o espírito de Jezabel saber que não pode mexer com os Elias da vida. Olhe para mim, este ministério está cheio de Elias. Há Elias neste ministério. Elias nunca foi tocado por Jezabel. Eu tenho recebido ameaças. Você tem recebido ameaças. Mas Jezabel não pode te tocar. Irmãos, não deixe o espírito de rebelião prevalecer contra os homens de Deus. Aí Jesus diz para a igreja em Tiatira: vocês são maravilhosos. Vocês praticam boas obras.
Vocês têm um amor tão grande. Mas vocês estão tolerando um espírito de Jezabel. Gente que se levanta contra o ministério. Irmãos, há muitas formas de o pastor trabalhar com misericórdia. Há muita gente carente de misericórdia e de tolerância. Mas o espírito de Jezabel, o Senhor não tolera. Os nossos filhos não merecem morrer, irmãos. Os nossos filhos não merecem morrer. Os nossos filhos não merecem morrer. Olhe para mim, o seu filho não merece morrer. Vamos expulsar o espírito de Jezabel das nossas igrejas, irmãos. Vamos expulsar os espíritos de Jezabel das nossas igrejas. Porque se você não expulsar, você vai cair. E eu concluo a mensagem desta tarde. Ouça que o Espírito Santo está falando a você. Ei! Abra os teus ouvidos espirituais agora. Ou você combate o espírito de Jezabel, ou você vai cair. Como assim, pastor? Irmão, o confronto é desigual. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: mas tenho contra ti. Quem é que está contra aqui o anjo da igreja? Quem é que está contra o anjo da igreja? Vem me dizer que você não entendeu a mensagem? Quem é que está contra o anjo da igreja? Jesus, irmão. Quem é que está contra o anjo da igreja? Se ele tolera o espírito de Jezabel, quem é? Jesus. E você acha que você vai ganhar esta peleja? Chegou a hora, não dá mais para tolerar. Chegou a hora, vamos botar para fora o demônio de Jezabel. O Senhor vai levantar Jeús. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, como é que é? Vamos nessa? Tem Jeú aí? Tem Jeú aí? Tem Jeú lá? Tem Jeú na galeria? Levanta Jeú da galeria! Levanta Jeú da galeria! Levanta! Tem Jeú aí? Levanta Jeú! Levanta Jeú! Levanta Jeú! Levanta Jeú! Levanta! Levanta Jeú! Tem Jezabel para cair e morrer!
Aracanturianda la machia. É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. É Cristo que me faz cantar. É dos meus pecados livre estou, para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. Pode tomar assento, queridos.